Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bom, eu tenho recebido muito comentário aqui no canal de pessoas falando que têm feito os bolos caseiros e o bolo não cresce. E nesse vídeo eu vim aqui para tirar algumas dúvidas suas a respeito disso e também vou te dar algumas dicas, é óbvio. Então vamos lá, primeiro você precisa entender qual é a altura que você quer que seus bolos fiquem. Porque muitas vezes você tá aí achando que o seu bolo tá muito pequeno, mas o que tá acontecendo é que você está comparando o seu bolo com as fotos que você anda vendo por aí pela internet. E se você já tirou foto de bolo, você sabe muito bem que na foto o bolo parece ter um tamanho muito maior do que realmente ele é. Todas as vezes que eu posto uma receita de bolo caseiro aqui no canal, na forma de 20 centímetros, as pessoas falam para mim: nossa, mas o seu bolo fica grande e o meu não fica. E eu sempre respondo: amiga, o meu bolo fica do mesmo tamanho que o seu, a diferença é que no vídeo e na foto ele parece que é maior, porque a gente dá um zoom na câmera para você poder enxergar melhor no vídeo, para você poder ver todos os detalhes, e esse zoom dá a sensação de que o bolo ele tá grande, mas na verdade ele tá no tamanho normal dele. Os meus bolos costumam ficar com 5 centímetros de altura. Eu aqui no canal ensino vocês a dividirem a massa do bolo em duas formas de 20 centímetros, e isso resulta em um bolo pequeno de 5 centímetros de altura. É o tamanho que eu vendo os meus bolos e nunca tive um comentário negativo. E se você acha que esse tamanho de bolo é pequeno, eu convido você a sair na sua cidade e dar uma olhada nas lojas de bolos caseiros, dar uma olhada nos bolos no Facebook das confeiteiras que vendem bolos caseiros aí na sua cidade, dá uma olhada nas padarias e você vai ver que é basicamente todo mundo vendendo o mesmo tamanho de bolo. E se você encontrar um bolo muito maior do que o seu, você também vai reparar que esse bolo está muito mais caro do que o seu. Mas se esse não é o seu caso, se o seu bolo ele tá murchando quando você tira ele do forno, aí eu tenho algumas dicas para te dar em relação a isso. Primeiro, o seu fermento. O fermento é e sempre será o grande vilão dos bolos murcharem. Por quê? Porque muitas pessoas, quando começam a fazer bolos e escutam que a gente não pode misturar muito o fermento da massa, levam isso a sério demais e não misturam quase nada ao fermento, ou seja, vai ter parte da massa que vai ter muito fermento, vai ter parte da massa que vai ter pouco fermento, e isso vai resultar num bolo que não vai crescer ou vai murchar assim que sair do forno. Outra coisa que acontece é quando você acha que se você colocar mais fermento do que pede a receita, o seu bolo vai crescer mais. Isso é um mito. Se você colocar mais fermento na sua receita do que está pedindo, o que vai acontecer é justamente o contrário. O seu bolo vai murchar assim que ele sair do forno. E é lógico que você tem sempre que verificar a validade do seu fermento, se ele ainda está dentro do prazo de validade. Outra coisa que pode estar acontecendo é adicionar o fermento no liquidificador ou na batedeira quando você está batendo o seu bolo, mesmo que seja no final. O fermento é um produto que tem que ser acrescentado à receita sem ser batido no liquidificador ou na batedeira. Você tem que misturar à mão de forma rápida para a gente não demorar muito com esse fermento ali no nosso bolo, mas mesmo de forma rápida você tem que se certificar que você incorporou em toda a massa do seu bolo, entendeu? E aí por isso é importante você saber o tipo de fermento que você usa. No mercado tem o fermento do tipo Royal, por exemplo, que é um fermento que ele começa a agir assim que você coloca ele na sua massa. Então colocou na sua massa, tem que ir direto para o forno. Mas também tem o fermento igual o fermento da Doutor Ótica, por exemplo, que ele começa a agir em contato com o calor, ou seja, você coloca ele no seu bolo e você ainda tem um tempo para levar ele para o forno, porque ele vai começar a agir no calor do forno. Mas mesmo usando um fermento igual a esse que eu acabei de falar, é fundamental que você não deixe a sua massa esperando muito tempo antes de levar para o forno.
Outro erro que acontece bastante é quando alguém decide mudar os ingredientes da receita. Tem muita gente que faz isso e comenta até aqui no canal: ah, eu peguei a sua receita, mas eu achei que foi pouco ovo e botei mais 2 ovos na sua receita. E eu fico olhando e pensando, mas por que a receita foi testada, foi aprovada, foi feita várias vezes, é vendida para os meus clientes? Por que pegar a receita e mudar a receita que já dá certo, entende? Mas não tem problema, se você quer mudar a receita, tudo bem, você pode mudar a receita. Mas o que você não pode fazer é mudar um ingrediente da sua receita. Você pega toda uma receita e você muda a quantidade de açúcar, diminui ou aumenta. Você muda a quantidade de farinha, diminui ou aumenta e deixa todos os outros ingredientes na quantidade que estava. Vai dar errado a sua receita, com certeza vai dar errada a sua receita. Porque se você muda a quantidade de um ingrediente da sua receita, você tem que mudar proporcionalmente todos os outros ingredientes da sua receita para essa receita dar certo. Por exemplo, o meu bolo de chocolate, ele é perfeito, ele é molhadinho, ele é gostoso demais. Eu já passei a receita aqui no canal, tá lá no vídeo do bolo vulcão de chocolate. Ele é sensacional e tem um monte de comentário de gente reclamando que só vai 2 ovos na receita. As pessoas estão achando que são poucos ovos e aí as pessoas estão me perguntando se podem botar 3, 4 ovos. Pode, mas você tem que aumentar todos os outros ingredientes da receita também. Entenda, é um bolo que já foi testado, aprovado, tá perfeito, eu vendo, ninguém nunca reclamou. Não tem motivo de você trocar os ingredientes da receita, tá bom? E por último, outro erro que pode fazer com que seu bolo murche é você esquecer de pré-aquecer o forno. Isso já aconteceu comigo diversas vezes. Muitas vezes eu estou fazendo meu bolo, batendo a massa, boto o bolo na forma. Quando eu vou levar a forma para o forno, esqueci de pré-aquecer o meu forno. E aí o que a gente faz? A gente coloca o bolo lá dentro e liga o forno na hora. Só que não funciona. Por quê? Porque eu já te expliquei sobre o fermento. O fermento, ele age de acordo com o calor, ele precisa do calor para crescer e se desenvolver. Quando você pré-aquece o seu forno, o que você está fazendo é deixando o seu forno na temperatura ideal, quentinho e gostosinho para o fermento que vai entrar ali dentro se desenvolver. E muita gente esquece de pré-aquecer o forno. E aí o que acontece quando você esquece de pré-aquecer o seu forno? O seu fermento, ele não vai desenvolver da maneira como ele deveria. E isso vai resultar em um bolo que ou não vai crescer tanto quanto ele deveria crescer, ele vai ficar menor, ou então ele até cresce, mas quando você tira ele do forno, ele murcha em questão de minutos. Então você também não vai gostar do resultado. Então, basicamente, para você ter um bolo fofinho, gostoso e que tenha um bom crescimento, o que você tem que fazer é prestar muita atenção no seu fermento, no seu forno, e eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre forno, não mudar os ingredientes da sua receita, tá bom? A não ser que você esteja fazendo teste, e nunca abrir o seu forno antes de 30 minutos para você dar tempo do seu fermento se desenvolver muito bem lá dentro. Bom, meus amores, eu quero que vocês me contem aqui nos comentários se vocês já fazem essas dicas, se seu bolo fica lindo, maravilhoso, ou se ele murcha com facilidade ou não cresce muito bem. E para você que me assistiu até aqui, um grande beijo, muito obrigada pelo seu carinho e eu te vejo no vídeo de amanhã, tá bom?